A paz do Senhor para os amados, uma boa noite a todos. Que Deus venha abençoar a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Quero mais uma vez deixar uma palavra para os irmãos no livro de Gênesis 41, é o capítulo, e o versículo 15 e 16. Vamos ler? Diz assim: E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Amados e amadas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos diante da história do nosso irmão José e eu quero falar um pouquinho sobre ela, porque tem muitos que não conhecem, apesar de ser uma história bem conhecida, mas eu sei que tem muitos que não conhecem. Então José, ainda jovem, com 17 anos, ele sonhou um sonho, o sonho não veio dele, veio de Deus, e eu vou resumir a história, tá bom? Ele sonhou um sonho, e esse sonho vindo de Deus mostrava que ele seria maior do que o pai, a mãe e do que os seus 11 irmãos. E José caiu na besteira de contar isso para os irmãos já tinham inveja dele, piorou tudo. Os irmãos, um certo dia, estavam no campo apacentando as ovelhas e José foi até eles levar comida, porque o pai tinha mandado ver como é que eles estavam. Eles pegam José, jogam numa cova, e depois, passando uma caravana de ismaelitas, eles tiram José da cova e vendem ele como escravo. Aqueles ismaelitas levam ele para o Egito, e lá ele é vendido para Potifar. Potifar, se agradando de José, porque viu que Deus era com ele, viu que o Espírito de Deus estava sobre aquele menino, ele colocou o jovem José para comandar toda a sua casa. E o tempo se passou e a mulher de Potifar começou a se engraçar com José. Mas José, como um homem de Deus e como todo homem de Deus deve fazer, ele fugia dela, porque ele sabia que aquilo seria prostituição, que aquilo seria adultério e aquilo seria pecado contra o seu Deus. Então José foge dela de todas as formas, mas um belo dia José está na sua casa, da casa de Potifar, fazendo o seu trabalho, e a Bíblia diz que só estava ele e a mulher de Potifar. Ela tenta agarrar José, segura ele pelas vestes, ele tirando as suas vestes, a sua túnica, ele foge. Quando agora Potifar chega, ela diz assim: Olha, aqui está a veste do homem que tentou me violentar. E agora Potifar, enfurecido, pega José e lança ele na prisão. Na prisão, o carcereiro-mor, o carcereiro-chefe, se agrada de José, porque viu que Deus era com ele. Quando Deus é contigo, aonde você chegar, você vai fazer a diferença. E na prisão ele passa a ser ali um comandante junto com o carcereiro. E é mandado para a prisão o padeiro e o copeiro de Faraó, porque tinham errado com Faraó. E eles têm um sonho, e eu vou resumir bastante. E José interpreta os dois sonhos, dizendo que o padeiro morreria e o copeiro voltaria para o palácio. E ele fala assim: quando chegar no palácio, lembra-te de mim. E ele volta para o palácio e não lembra de José. E a Bíblia diz que passam-se 2 anos, desde que José tinha interpretado o seu sonho. E agora Faraó tem um sonho e ele fica perturbado com o sonho. E não tinha ninguém que pudesse interpretar o sonho. E aí agora o padeiro vai olhar para Faraó e dizer assim: eu reconheço os meus erros e os meus pecados. Tem um menino hebreu, um jovem hebreu na prisão, que ele interpreta sonhos. Faraó agora manda chamar José. A Bíblia diz que eles barbeiam José, troca suas vestes e colocam ele diante de Faraó. Da prisão, de dentro da cadeia, para o palácio, diante de Faraó. Está ali arrumado, bem vestido. E a passagem que eu li para vocês, Faraó agora vira para ele e pergunta para ele: você pode interpretar sonhos? Porque eu tive um sonho que ninguém pode interpretar. José agora olha para Potifar, isso me deixa emocionado. Ele fala assim: eu não. Deus Todo-Poderoso pode interpretar, ele vai te dar a resposta de paz. Amados, José passou 13 anos de sofrimento, porque o dia que ele chegou diante de Faraó, ele estava com 30 anos. O dia que ele saiu da casa do pai, ele tinha 17. 13 anos de sofrimento, estava numa cadeia. Ele podia agora chegar diante de Faraó, querer se exaltar, querer aparecer, para que Faraó se agradasse dele e ele permanecesse no palácio e não voltasse mais para a cadeia. Só que a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos
Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, está escrito isso. Mas Deus dá graça aos humildes, resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E aqui, José foi humilde. José não pensou em si, ele pensou em Deus, ele pensou em honrar o seu Deus. Tem muitas pessoas que acham, que cantam porque são bons, que pregam bem porque são bons. Não, filho, foi o Espírito Santo de Deus que te capacita, é Ele que te capacita, é Ele que te dá a voz bonita, é Ele que deixa você entoado, é Ele que te dá sabedoria para pregar. José sabia disso, e José olha para Faraó e fala assim: eu não posso, mas Deus pode. Um jovem humilde, em quem achou graça diante de Deus, e pela sua humildade, por achar graça diante de Deus, ele interpreta o sonho de Faraó. Ele explica a Faraó o que ele teria que fazer. Faraó agora tira seu anel, coloca o anel na mão de José e fala: você comandará todo o Egito. Amados e amadas do Senhor, a Bíblia diz que Deus vai resistir aos soberbos. Se tem soberba em você, arranque ela. Seja humilde, seja como José. Ainda que a situação esteja difícil, não deixe a situação mudar quem você é. Não deixe a situação mudar o homem de Deus e a mulher de Deus que você é. Continua sendo humilde, porque na hora certa, Deus ele vai te honrar. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.